Olá a todos, eu sou o Kaique e espero que estejam todos muito bem. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado irá ganhar um novo capítulo na sua franquia. E eu percebi que eu não tinha assistido nenhum dos filmes originais e tudo que eu lembrava sobre este filme vinha de Todo Mundo em Pânico. Então eu decidi dar uma revisitada nessa franquia, no meu caso, uma visitada, né? Começando, claro, pelo primeiro, um filme cheio de perseguições malucas e um assassino usando um gancho. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo maravilhoso aí que eu for fazendo para vocês. Comentem aí embaixo que se vocês gostam desse primeiro filme dessa franquia, se ajeitem na cadeira, cuidado aí com algum maluco aí utilizando um gancho e vamos juntos falar sobre Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O filme foi lançado em 1997 com direção de Jim Gillespie, que dirigia alguns episódios de séries como Shooting Gallery, e teve roteiro de Kevin Williamson, ele mesmo que havia criado, escrito o roteiro e criado a franquia Pânico um ano antes. O longa é baseado em um livro escrito pela Louise Duncan, o que faz com que ele seja uma adaptação. Eu aposto que vocês não sabiam dessa, hein? Nessa história nós vamos acompanhar esses 4 amigos que, após voltarem de uma noite de comemoração e bebedeira, acabam atropelando um homem no meio da estrada. Acreditando que ele estivesse morto, eles decidem se livrar do corpo deste homem, porque eles não queriam prejudicar os seus futuros. Acontece que mesmo assim isso vai influenciar na vida desses jovens que depois de um ano voltam todos para a sua cidade natal, só para descobrir que tem alguém os perseguindo. Como eu havia dito, eu nunca tinha assistido esse filme antes, pelo menos não completamente, eu sempre via fragmentos dele, porém eu vi que ele tem algumas coisas bem interessantes e algumas características bem marcantes nele. Nós temos a nossa protagonista, que é a Julie, que é aquela garota inocente, boazinha, que desde o princípio diz que eles deveriam ir até a polícia. Porém os seus amigos e também o seu namorado Ray convencem ela de que na verdade eles não podem fazer isso, porque prejudicaria o futuro deles. Porém, de certa forma, isso acabou prejudicando o futuro deles de qualquer maneira. O Ray deixou todo o seu futuro pela frente para se tornar um pescador naquela cidadezinha, então ele acabou não indo para a faculdade nem nada do tipo. A Ellen, que tinha um futuro brilhante pela frente, ela era a Miss daquela cidade, ela acaba indo para Nova York, mas vê que não dá muito certo e acaba voltando para a terra dos seus pais. O Barry, ele continua sendo um completo babaca, as coisas para ele não saíram tanto dos trilhos assim, até porque ele tinha muito dinheiro e, como eu disse, ele já era um babaca, Mas quem mais se afeta nessa história é a Julie, que depois de um ano é visivelmente bem afetada por essa história. Ela não sai muito, ela fica trancada ali no quarto da sua faculdade e quando ela volta para casa, ela é a primeira a receber o famigerado bilhete dizendo que sabem o que eles fizeram no verão passado. Mas é interessante ver como o filme ele vai se construindo, porque neste momento eles acreditam que é só o Max ali, um cara que tem um crush pela Julie, que viu eles naquele dia, mas eles meio que conseguiram despistar ele, mas eles acreditam que ele possa ter visto alguma coisa. Porém, mesmo que o Barry vai lá e dá um susto no garoto, isso não adianta de nada, porque na verdade não era o Max. O Max, ele vai inclusive de vral, o que não faz muito sentido se a gente parar pra pensar, porque essa pessoa está caçando as pessoas ali que deixaram a pessoa morrer, enfim, que teve a ver com um acidente, e o Max, ele não teve nada a ver com o acidente, ele nem descobriu que teve um acidente, mas enfim, como é um filme de terror, precisa ter muitas mortes, então o Max também vai de bleu, E aí, a partir deste ponto, eles vão começar a ser caçados por esta pessoa que utiliza ali um traje típico de um pescador. Só que tudo começa, de certa forma, como uma brincadeira. Então nós vemos o Barry ali sendo atropelado, ele fica imobilizado, mas o assassino não mata ele. E depois nós vemos que a Ellen tem o seu cabelo cortado ali enquanto ela dormia. Só que depois isso vai escalonar para as mortes começarem. Na verdade, tinha começado com o Max, mas eu tô falando ali desse núcleo principal, Um detalhe
detalhe bem interessante de pontuar é que a direção do Jim Gillespie, ela não é brilhante, né? Mas ela consegue fazer algo bem interessante em momentos ali de tensão. Ele consegue criar essa expectativa na gente. Na cena em que nós vemos o assassino entrar na casa da Ellie escondido, a todo momento nós ficamos nessa ansiedade de ver ele matando ela ou fazer alguma coisa com ela. Então é um momento em que ela tá de costas e alguém toca no seu ombro, mas na verdade era só a irmã dela. Ou quando ela se prepara para ir dormir e nós vemos que o assassino ele está ali no armário, então nós pensamos que é aquele momento que ele vai sair e matar ela, mas na verdade não. Tudo que acontece ali, na verdade, é só ela ter um corte de cabelo, né? E essa parte, essa ansiedade, essa antecipação, eu acho bem interessante. Eu acho que ele consegue produzir bem isso, né? O que é importante para um filme de terror. Mas como eu disse, isso vai escalonar sim para mortes, né? E o primeiro desse quarteto a morrer é o Billy, né? Em uma cena realmente bem brutal, com a Ellen assistindo tudo. A Ellen assiste o seu ex-namorado morrer e quando ela fala para as pessoas não acreditam nela. E isso é uma coisa muito interessante de se pontuar, porque esse assassino ele é muito camuflado, pô, ele consegue sempre se esconder e esconder os rastros dele ali, né? Ele é muito profissional mesmo. Além disso tudo, né, além dessas mortes que vão acontecendo, nós também temos a Julie e a Ellie investigando um pouco para tentar descobrir o que está acontecendo e quem está os perseguindo. Elas vão até a casa da irmã do homem que elas acreditam ter matado naquele fatídico dia e na primeira vez ali que elas vão nessa casa, elas têm algumas respostas bem valiosas, né? Porque a irmã dele fala ali que teve um homem chamado Billy Blue, um cara bem bonito, bem elegante ali, que foi no velório do irmão dela, que era amigo dele. Na segunda vez, a Julie, ela vai sozinha e ela tem uma grande revelação, uma revelação bombástica, de que na verdade o homem que elas atropelaram não foi o David Egan, mas sim o pai da namorada do David, o Ben Willis. E aí vocês que não se lembram muito bem do filme ou nunca assistiram me perguntam, né? Mas como assim? Que história é essa? E calma que eu vou te explicar. Acontece que o David Egan tinha uma namorada chamada Susan Willis. Eles dois se envolveram em um acidente de carro e o David saiu vivo, porém a Susan acabou morrendo. Então naquela noite do acidente, na verdade o pai da Susan, o Ben, matou o David e escondeu o corpo dele ali no mar. Então 3 semanas depois acharam o corpo do David e essas pessoas, né, esses adolescentes acreditaram que eles tinham atropelado o próprio David. Só que na verdade não, na verdade eles atropelaram Ben Willis, que estava indo embora depois do assassinato, depois de ter matado o David. E aí eles fizeram a mesma coisa, né? Eles jogaram o corpo deste homem no rio, só que ele não tinha morrido, ele não morreu e ele voltou para se vingar desses jovens. Isso é uma coisa bem interessante de se pontuar, porque neste momento o filme ele tira toda a responsabilidade das costas desses jovens, toda essa responsabilidade que eles teriam de ter matado uma pessoa inocente, porque na verdade eles mataram um assassino. Porque eu imagino que se fosse simplesmente uma pessoa ali que estava de boa, vivendo a vida dela, nunca tinha cometido nada, e não seria muito fácil torcer para eles, não seria fácil a gente querer que esses personagens continuassem vivos. E isso é uma coisa interessante de filme slasher, né? Porque você se importar com os personagens ali que estão para morrer é uma coisa bem interessante, bem legal, porque você tem esse senso de urgência, você sente medo por esses personagens, porque eles estão sendo perseguidos por um psicopata. Se eles forem completamente escrotos ali, cometeram barbaridades, nós não vamos torcer para eles. Então eles terem matado uma pessoa que era um psicopata tira toda a carga negativa das costas dele. E o engraçado é que eles fazem isso após o Barry já estar morto, né? Mas show de bola. A Julie corre então para tentar avisar os seus amigos, mas isso já é tarde demais, porque o Barry já tinha morrido e a Ellen agora também morreu. E a morte dela é uma coisa bem interessante de se pontuar, porque é uma coisa que nós não vemos tanto em filmes slashers atuais, sabe? Que é essa cena grande, gigante de perseguição. Eu acho que é mais de 5 minutos dela sendo perseguida. A perseguição começa no carro de polícia ali que ela tá presa, passa ali pela estrada, né, que ela vai correndo ali e tal, pela rua, chega ali na loja ali dos pais dela, entra ali, ela conversa com a irmã dela morre, ela consegue fugir daquele local, é pega no beco. Então é uma perseguição realmente bem grande. E isso é uma coisa interessante porque, como eu falei, a gente não vê tanto em filmes slashers recentemente, né? Então isso é uma
coisa que eu acho bem da hora, assim, eu gosto dessas cenas de perseguições que são bem grandes, assim, dá todo um negócio, uma ansiedade, um medo ali, você fica totalmente em choque, né? A Julie vai até o Ray e tem um detalhe nesse filme que eu acho também bem legal, como eu sei já o que acontece no filme, basicamente, né? Então isso não me surpreendeu tanto, né? Eu não fiquei tão focado nisso, mas eu creio que na época as pessoas devem ter visto isso com outros olhos, ainda mais por conta que Pânico, né, foi lançado um ano antes. Porque durante todo o filme, o Barry e algumas outras pessoas, acho que mais o Barry, né, fala que na verdade é o Ray que tá matando geral, né? Porque o Ray, ele é um pescador e ele tem aquele uniforme de pescador também, e o Ray, ele é estranho ali, o Barry fala, né? O Ray, no caso, é o ex-namorado da Julie, né? E aí o Barry fica falando, é ele que é o culpado, eles brigam muito por conta disso. E o filme, ele nunca tenta esconder, assim, que o Ray, ele pode sim ser o assassino, sabe? O filme, ele vai nos instigando a pensar que talvez o Ray, de fato, seja esse assassino. Então isso é uma coisa bem interessante que o filme faz, né? Porque um ano antes, como eu falei, tinha lançado o Pânico, e no caso do Pânico ali, o assassino era o namorado da protagonista, né? No caso ali era o Billy Loomis, ali o namorado da Sidney Prescott, né? Mas como a garota não sabe muito bem disso, né? Ela chega no barco do Ray e descobre que o nome do barco dele se chama Billy Blue, ou seja, aquele garoto que foi no velório ali do David, na verdade foi o Ray. Então ela começa a ficar com medo dele, achando que ele possivelmente é de fato aquele assassino maluco, e começa a correr dele. E ela recebe a ajuda de um outro homem, né? Esse outro homem nocauteia o Ray e pede que ela entre no barco dele ali pra ela se esconder, né? Só que na verdade era tudo uma armadilha, uma arapuca, porque na verdade aquele homem era o Ben Willis, o verdadeiro assassino. E aí nós temos aquela cena final ali de muita luta, muita brigação. O Ray, ele consegue subir no barco, ele toma um pau, a Julie ajuda, grita demais, muita gritaria nesse filme, gritaria, a torta e a direita, esse filme tem gritaria pra caramba, viu? E no final das contas, nossos protagonistas conseguem se salvar, porque o nosso desquerido Ben Willis, ele acaba prendendo a mão dele ali, né, o gancho, no caso ali, em uma corda, e aí o Ray aciona uma alavanca ali que faz com que ele perca a mão e é jogado no mar. Só que o filme não acabou ainda, porque, pô, tem que ter ali um negocinho que instiga a gente a uma continuação, tem que ter, né, esses filmes dos anos 90, slasher assim, sempre tinha, né, sempre tinha essa cena pós-créditos, entre aspas, ali, pra dar um negocinho na gente, né. E aí nós vemos a Julie ali tomando um banho na faculdade, né, se preparando para tomar um banho na faculdade, quando ela vê que tem algo escrito ali no espelho, dizendo ainda saber o que eles fizeram no verão passado. E neste momento ali o vidro se quebra e alguém pula nela, como muitos filmes slashers da década de 80 e 90 faziam, né. Como eu falei, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é essa antecipação, essa ansiedade que a direção consegue passar realmente para a gente. Por exemplo, aqui no final do filme, né, a gente tem a Julie recebendo um bilhete igual aquele bilhete que ela recebeu, né? Aquele primeiro bilhete que ela recebeu do assassino. Então fica todo aquele negócio de nos deixar em choque, criar esse senso de ansiedade na gente, assim, o que será? Será que ele não morreu? Será que ele tá vivo? Porque a gente não viu ele morrendo. A gente viu ele sendo jogado no mar, né? Então tem alguma coisa esquisita, alguma coisa acontecendo ali. Só que aí, na verdade, quando ela abre esse bilhete, na verdade, era só um convite para uma festa na piscina ali, né? Não era nada demais. Então o filme, ele consegue realmente criar toda essa coisa na gente, né? Esse momento de esperar o que vai acontecer, o próximo passo, esse senso de ansiedade que a gente fica um pouco, sabe? Lógico, não é o maior slasher do mundo, não é o melhor slasher do mundo, mas ainda assim eu curti o filme, eu achei ele bem divertido. Ele consegue mesclar bem este mistério de quem está por trás disso tudo, com também algumas cenas de perseguição, com esse sentimento de antecipação que o filme também consegue passar muito bem, como eu já falei, mas no final das contas, eu quero saber o que vocês acharam deste filme. Então não esqueçam de comentar aí o que acharam do filme e também do vídeo. Não esqueçam de comentar também se vocês querem que eu fale sobre os próximos filmes dessa franquia. Tem mais 2. Eu posso trazer aí pra vocês antes de lançar o 4º filme aí dessa franquia, né? Inclusive, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder esse vídeo aí de Eu Ainda Sei o que vocês fizeram no verão passado e muitos outros conteúdos maravilhosos. Deixem o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo,
que ajuda bastante aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante pra eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos aí para vocês. Para vocês aí que são fãs de filmes de terror, eu vou deixar um card aí passando com algumas sugestões de vídeos bem legais aí para vocês também, né? Vejam o link aí na descrição porque tem conteúdos bem legais nos meus outros perfis, conteúdos maravilhosos, assim como vocês que me acompanham, né? Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!